Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. De repente chega o Vasconcelos, como primeiro-ministro com o governo, não é? Foi um espanto e estava a esfiar um governo. E eu pensei, mas isto é preciso ser contado. Com que ideia que ele ficou depois da entrevista? Falaram sobre isso, não? Não, com que ideia que ele ficou? Não, ele depois disse-me... Ele achou-me também, deve-me ter achado essa grande burguesa reacionária, porque no fim despediu-se e disse assim, diga lá outra vez como é que se chama. Eu disse Maria João Avilés. Ah, pois é, agora esses apelidos vão ter que desaparecer, ou que sumir, ou que desistir deles. É o meu nome, não. Ainda para mais Avilés, que também não é assim uma coisa, mas enfim, pronto, não interessa. Ele disse isso com um ar de... Não, com um ar... Meio brincadeira, meio a brincar, meio a sério. Meio a sério. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Neste episódio vamos falar com Maria João Avilés, que era já jornalista na altura, primeiro na Capital e depois para o Expresso, e conheceu e entrevistou a maior parte dos fundadores da nossa democracia, não é, Rui? Pontos altos desta conversa. Dá-nos uma ideia do ambiente frenético da Revolução, do que foi acompanhar a Revolução, do que foi estar com a Revolução, e vai-nos contar imensas histórias de contactos, quer como militares, e há um momento... A forma como entrava nos quartéis, não é? Como entrava nos quartéis, e há um momento em que ela tem de procurar disfarces para um grupo de militares que precisa de sair de Lisboa, precisa de se ocultar, e é ela encarregada de encontrar as cabeleiras e os bigodes para os disfarçar. É uma história que só podia acontecer numa revolução. Vamos ouvir então Maria João Avilés na primeira pessoa. Maria João Avilés, bem-vinda. Olá, bom dia. Ao programa A Vida em Revolução. É um privilégio poder contar com a sua experiência e recordar esses tempos do 25 de Abril. Ia começar, se calhar, pelo próprio dia que apanhou já foi em Óbidos. Foi duplamente singular. Primeiro pela data em si, claro, e o que ela celebrava e significava, e sobretudo porque eu estava sozinha no sítio onde estou a viver agora, em Óbidos, com os 2 filhos mais novos. O meu marido tinha vindo trabalhar a Lisboa normalmente e telefonou-me a dizer, foi a sério. Desta vez foi a sério, tinha havido 16 de março. Desta vez foi a sério, não sei se consegui buscar, eu não tinha carro, só havia um, era ele que eu utilizava, e eu passei um dia completamente indefinível, que é estar a acontecer aquilo em Lisboa e noutros pontos do país, mas sobretudo em Lisboa. Não havia muitos canais de televisão, não havia fontes, não havia telemóveis, não havia... E eu sozinha, sentada no sofá da sala com 2 crianças, mais ou menos pequenas, a pensar, mas eu devia estar ali, mas como é que eu estou aqui? Olha, é melhor eu ficar por aqui e deixar o indefinível, porque foi de facto um dia indefinível. Depois, no dia seguinte, o Francisco apareceu, claro, nessa noite, não é? E voltámos imediatamente para Lisboa, e não vou dizer que a vida recuperou o seu curso, porque o que a vida fez foi recuperar um curso, que nós não conhecíamos, 2, que não sabíamos ainda como lidar, e 3, que era tumultuoso, cintilante, sombrio por vezes, havia gente temerosa, gente talvez ligada ao antigo regime, não sei, ou gente que, mas quem são estes militares, nunca ouvimos falar neles, o surgimento... Sentiu logo esse temor, houve logo contactos? Não é bem temor, era mais uma impressão de
o que é isto? Quem são? Porque, tirando o general Spinel, evidentemente, e o Costa Gomes, depois havia outros generais e capitães, e mais baixo, toda a escala, que o país não conhecia e que, de repente, podia pensar quem são estes garotos também aqui, o que é que vai acontecer. Onde eu vi preocupação, e posso citar o exemplo da minha casa, dos meus pais, foi muito interessante. Não foi com o fim do regime, foi com a certeza que o fim do regime traria o fim da África. Que era uma coisa a que a família era votada. Não que tivesse lá coisas, não tínhamos nada, nem 1 metro quadrado de terra, nem negócios, nem nada. Mas tínhamos um misto de orgulho na história, de conhecermos bem. Os nossos pais agarraram em nós, jovens. Eu tinha 20 anos e as minhas irmãs menos 4 e menos 4. Fomos num paquete que comecei no Funchal, depois deu a volta e acabou em África do Sul, em Moçambique, mas apanhou a Guiné, São Tomé, viu isso, Angola. Tudo antes de 74. Não, vi isto tudo em 61 ou 2, que é uma coisa extraordinária. E depois o meu pai foi lá ter de avião. Mas, portanto, eles queriam que nós conhecêssemos como se conhecêssemos, agora não sei se percebe o que é que eu vou dizer, a Torre de Belém, ou os Jerónimos. A África era completamente uma parte do país, e lá em casa foi o primeiro sinal de temor que eu me apercebi, foi o que é que vai acontecer à África. Mas depois comecei logo a trabalhar, estava na capital, arranjei uma caixa, quando houve a primeira crise, em junho de 76. 74, ai, desculpa, estou aí. Mas espera, foi muito depressa. Então, queria saber esse primeiro dia, a caminho de Lisboa e da redação. Os primeiros sinais de tumulto que encontrou, primeiras mudanças no cotidiano. Não, mas era aquilo que eu expliquei. Nós percebíamos que aquilo era uma coisa extraordinária que estava a acontecer ao fim de 48 anos, mas não havia como aqueles cockpits que têm todos os aparelhos que mostram ao piloto como é que ele se conduzia. Eu não tinha nenhum cockpit que me conduzisse, a não ser a minha enorme vontade de estar no terreno, na rua, a falar com as pessoas, enorme vontade, e tentar perceber o que é. Foi, apesar de tudo, um tempo depois, por exemplo, o tempo que mediou entre abril e junho, consegui essa entrevista. Tive aqueles 2 meses para me ir treinando nas redações, nas reuniões com os editores, com os diretores, etc. Mas isso mudou muito também a vida dentro da redação. Mudou imensíssimo, porque foi muito interessante. Foi imediatamente perceptível de que lado ou que orientação é que os editores estavam a tomar. Eles próprios eram parte daquilo que estavam a acontecer, queriam ser parte, e, portanto, não hesitavam em ser parte. E, portanto, houve uma viragem à esquerda de alguns que na véspera serviam a RTP como o maior dos empenhos. Teve aí surpresas? Teve algumas surpresas, mas é preciso ver que eu hoje, que ainda acho que a mídia, estou sempre a dizer este exemplo, já ninguém me pode ouvir, que é como a Torre de Pisa, está há séculos inclinada, sendo pedra e cal para o mesmo sítio e não cai. Eu acho que, fruto da não liberdade de imprensa, de uma censura que é humilhante, nós fazemos o nosso melhor num texto e há alguém que não conhecemos, que por uma razão com a qual discordamos, mas que nos ultrapassa, põe um lápis azul e diz não. Eu conheço poucas coisas tão humilhantes. Ainda tive essa experiência, claro. Ainda tive essa experiência, mas eu não estava na política, estava mais no showbiz, na cultura, mais por aí. No Cópio, o Luís Miguel Sintra, eu acho que ainda foi na capital, mas o Luís Miguel Sintra, Jorge Silva Melo, etc. Mas o que eu queria dizer era que, fruto daqueles 48 anos, eu tenho que compreender que a mídia não podia se não virar para o outro lado. Não havia ali meio termo, não havia uma mudança a meio. A primeira, segunda, terceira, quarta. Não se podia meter a terceira. Não era possível. Metia-se a quarta. E o que eu acho é que isso, por uma razão, essa que eu não sei explicar, me ultrapassa totalmente, que é, nunca se emendou. Eu se chegar a Paris e me apetecer ler um jornal de direita, compro o Figaro. Se chegar a Madrid, compro o ABC, etc. Não vou agora dizer os jornais todos.
são jornais que se assumem e que os diretores fazem um edital, um pequeno editorial a dizer não é como é que devem pensar, é o que é que eles, diretores, consideram que se deve pensar fruto de uma remodelação ministerial, umas eleições, uma decisão do Banco Central, qualquer coisa. E eu acho que aqui houve tentativas, o Tempo, depois o semanário do saudosíssimo Vítor Cunha Rego e de outros, e depois, mas pegaram e depois despegaram. E acha que isso teve a ver com a Revolução em 74, isto é, que criou-se uma cultura... Não, o parte foi na madrugada de 74. E viu isso, então esteve nas origens disto. Tive nas origens disto, da volta que deu a mídia, mas eu comecei por dizer que é preciso ver que depois de 48 anos das pessoas não escreverem aquilo que elas queriam ou não se poderem manifestar como queriam, era natural que houvesse como o pêndulo. Mas nesses dias a seguir, ao 25 de abril de 1974, nas redações aparece esse poder de jornalistas ou que já eram de esquerda ou que se tornaram de esquerda depois da Revolução. Penso e isso que muitos também já eram. Muitos já eram, não é? E tinha uma ideia disso, quer dizer, isto é. Sim. Sabia, portanto, alguns dos seus colegas já sabiam o que é que poderia esperar deles. Mas isso também vai criar um condicionamento à sua atividade logo em 74. Nada me criou nunca condicionamento nenhum, porque as pessoas ou não gostavam de mim nas redações e era-me indiferente a vida a seguir, eu tinha pena, mas pronto, era com elas, mas eu sempre escrevi. Nunca ninguém me cortou absolutamente nada, nem me impediu de entrevistar, fosse quem fosse. Eu tenho, aliás, uma experiência muito boa de trabalho com o Rodolfo Iriarte, que era o então diretor da Capital. Mas depois lembro-me de ter sorrido com alguma ironia quando descobri que o Daniel Ricardo, penso que já faleceu, e que era um número 2 dele, ou era chefe de redação, talvez, isso já não me recordo tão bem, e que me fui apercebendo que ele talvez fosse até já comunista, já antes do 25 de Abril. Foi muito interessante começar a perceber-me, sim, foi muito interessante. E estavam à espera que também do seu lado, digamos, tomasse partido? Não tinha uma dúvida que eu era uma burguesa, talvez reacionária, e que talvez não se pudesse esperar muito de mim, e que não sei o quê, mas eu lá fui fazendo. Lá fui andando. E que trabalhos é que começou logo a fazer? Portanto, disse-nos que estava a cobrir a cultura mais, o teatro, e depois? Cultura, não. E depois comecei a fazer coisas já mais parecidas com política, mas o arranque, o motor de arranque foi a entrevista do Vasconcelos, porque ninguém o conhecia. Ele veio substituir Adelino Palma Carlos, que saiu na crise de Palma Carlos em junho de 74, e pela estupefacção de uma grande parte do país, era um militar também que ninguém conhecia, que imediatamente emitiu sinais de algum desequilíbrio emocional. As pessoas estavam um pouco perplexas, não sabiam como é que haviam de ligar, e eu fiz-me amiga de um como é que se diz, ajudante de campo, não sei as palavras, de alguém, de um militar muito jovem, muito simpático, que insinuei-me o mais que pude, que era para dizer que eu tinha um sonho que só eu que podia fazer e que era urgente o país conhecer o Vasconcelos. Eu tenho a entrevista em papel guardada na minha casa, que era, e lá se fez. Depois cheguei à redação e disse ao Rodolfo Iriarte que tinha uma coisa, houve logo uma coisa, mas porque é ela, mas não sei o quê, porque ela traz a entrevista. É tão fácil como isso, porque ela traz... O que é que lhe deu essa ideia? Quer dizer, isto é, como é que teve essa ideia? Foi a oportunidade... Rui, é assim, porque eu sou a jornalista que sou, isto não é qualificativo, é definir. Eu sempre quis fazer perguntas, eu sempre quis saber, eu sempre tentei chegar, eu pensei,
chega aqui um homem que ninguém conhece, apesar de tudo sabia-se quem era o Sá Carneiro, o Vasco Vieira de Almeida, o Adelino Palma Carlos, o Mário Soares. De repente chega o Vasconcelos, como primeiro-ministro do segundo governo, não é? Foi um espanto, e estava a chefiar um governo. E eu pensei, mas isto é preciso ser contado. A Virginia Woolf tem uma frase que é o meu leitmotiv: nada acontece até ser contado. Era preciso contar aquele homem. E depois ele, nem digo que a entrevista fosse por aí além, porque ele próprio Onde é que também foi não a podia. entrevista? Em São... Foi numa instituição militar. Olha, tenho que perguntar ao meu querido amigo Sanches Osório, porque estava lá, e foi era ele que estava com o Vasconcelos nessa altura, e foi ele intercedeu também, de certa forma, não para me ter lembro agora. Não foi São Bento, não. Ele intercedeu para ter a entrevista também? Não. Não, foi só o Luís Macedo. Não sei se é vivo e gostaria tanto de passaram 50 anos. Chamava-se Luís Macedo. E pronto, e mexeu-se e disse: olha, e como é que consegui. foi a entrevista? Isto é A entrevista foi com um militar que... Gravada, portanto... Não, com um gravador, claro, um gravador deste tamanho, não é agora enorme, com telemóveis 4 palmos. Uma coisa assim, exatamente. Um gravador enorme, com ele um bocadinho desconfiado, de repente uma mulher, estou a falar há 50 anos. Pois. Mas muito jovem, ali mexida, a dizer que não sei o quê, mas isto, mas aquilo. Eu tenho pena não ter trazido a entrevista, ainda li aqui uma ou duas perguntas. E depois causou um certo sururu, apesar de tudo, era o Vasconcelos a primeira entrevista, e isto ajudou-me também eles depois começarem a pedir-me coisas mais... Mas não se sentiu já percebemos, nem constrangida, nem intimidada, nem inibida. Mas porquê que eu também me havia de sentir constrangida? Não, aquele ambiente militar... Não era um ambiente militar, era um gabinete. O militar era apenas ele, e eu de militares era aquilo que eu via. Ele não estava fardado, junho. claro. Ele estava... Não estava fardado, não. Julgo que não estava fardado. Também vou perguntar ao Sanches Osório, julgo que não, mas com militares era com quem o país lidava. Eles apreciam muito. E tratou o Sr. Primeiro-Ministro ou tratou o Sr. Primeiro-Ministro? Sr. Primeiro-Ministro. Não, eu sou uma institucional. Sr. Primeiro-Ministro. E com que ideia que ele ficou depois da entrevista? Falaram sobre isso, não? Não, com que ideia que ele ficou? Não, ele depois disse-me... Ele achou-me, também deve-me ter achado essa grande burguesa reacionária, porque no fim despediu-se e disse assim: diga lá outra vez como é que se chama. Eu disse: Maria João Avilés. Pois é, agora esses apelidos vão ter que desaparecer, ou que sumir, ou que desistir deles. É o meu nome, não. Ainda para mais Avilés, que também não é assim uma coisa, mas enfim, pronto, não interessa. Mas ele disse isso com um ar de... Não, com um ar... Meio brincadeira, meio a brincar, meio a sério. Meio a sério. E depois, pronto, e depois em setembro entrei para o Expresso. Muito também por causa dessa entrevista. Não. Por causa do efeito da entrevista? Não, porque eu queria trabalhar no Expresso. Foi a tal coisa que, como queria entrevistar o Vasconcelos. E fui lá, mas eu conhecia o Dr. Balsemão. Socialmente, Cascais, disto e daquilo, embora fosse mais velho que eu e não sei o quê, mas não interessa. E fui dizer: eu gostava muito de vir para cá. E ele disse: não podes vir agora pedir-me nada, porque ele não gostava muito de ter muitos empregados, muitos ordenados, toda a gente sabe, eu digo isto com boa educação, mas era uma coisa engraçada, não é? Porque mas como tenho um mapa muito mal feito de férias, podes vir em setembro e depois não me peças para continuar. E graças a Deus aconteceu o 28 de setembro e eu fiquei. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Voltamos para a segunda parte da conversa com Maria João Avilés.
Como é que foi esse dia? Como é que foi? Não, fiz tudo quanto há no dia 28 de setembro, fui falar com toda a gente. Portanto, já sabia, ia haver a manifestação, ia haver o bloqueio à manifestação, sim, já estava preparada sabia que havia isso. Uma manifestação, Aí já tinha contactos. Eu conhecia até o grafite, não é grafite, sim, o artista gráfico Francisco Hipólito Raposo, que assinava aqui, o cartaz da Maria feito Silenciosa. Um cartaz e não sei o quê, mas ninguém pensava que pudesse desaguar naquilo que desaguou. Eu lembro-me de ter ido falar com o irmão do Zé Pedro Pinto Leite, que tinha um cargo no Palácio Foz relativo à informação e que era na altura francamente de esquerda, hoje é talvez a pessoa mais reacionária que eu conheça, a sério, mas que na altura não, e que me enquadrou dentro de um estado de coisas que, se for preciso, faz-se outra... Não foi nada disto que ele disse. Se for preciso, faz-se outra revolução. Isto é que não pode acontecer. E isto eram umas pessoas que queriam ter ido a uma tourada, dizer que não sei o quê. E depois fazer uma manifestação de apoio ao uma Presidente manifestação da República, e é muito interessante porque na série que eu fiz de 50 anos... aqui, eu estive lá, foi muito perceptível que quase todos aqueles políticos ou economistas, como o Pedro Ferraz da Costa, hoje não tenho uma dúvida que o 28 de setembro foi uma grande intentona. É evidente que houve um pretexto, mas o pretexto era tão pobrezinho, tão patetinho e tão básicozinho, uma tourada e um grafite, e não se podia levar nada daquilo a sério. Quem percebesse política não teria levado aquilo. Mas o outro lado, que percebia muito bem de política, percebeu que tinha que levar aquilo a sério, porque não tinha outra coisa para levar a sério e queriam avançar na Revolução. E mesmo o Jaime Gama, por exemplo, já dá. O Jaime Gama, na entrevista que me dá, fala até do 1º de maio de 74. E aconteceu uma coisa em 74, no dia 1 de maio de 74, à noite, o Vítor Cunha, contado por ele a mim, já o escrevi 1000 vezes, telefonou a Mário Soares e disse: Mário, está tudo perdido. Tinham passado 6 dias. Você saiu bem demais com o Cunhal do estádio. Não podia ser de maneira nenhuma. É porque o Soares nessa altura ainda carinhava, pensava que ia fazer um caminho com o Cunhal. O Vítor percebia que ele não poderia nunca fazer essa coisa, seria comido. E portanto o dia 28 de setembro para mim foi muito, muito revelador. As conversas que eu ouvi. E onde é que estava, portanto, exatamente? Estava no Expresso e saía para onde me mandavam, para ver as barricadas, para falar com esse Vasco Pinto Leite, etc. Portanto, andou por Lisboa e viu o ambiente. Sim. O ambiente era... O ambiente era um bocadinho assustador. De repente pararem os carros das pessoas, revistarem as malas, não as deixarem seguir ou deixar depois de muito tempo. Quer dizer, era uma coisa, era uma absoluta alteração da ordem. A ordem já era em si um pouco definível também, porque tínhamos passado de um advogado do antigo regime da oposição, um senhor posto por ordem, Linamar Palma Carlos, para o Vasconcelos. Portanto, já tinha havido aí uma mudança de pessoal político, de cara, de rostos políticos, de intenções políticas. E o 28 de setembro foi mais um degrau. Depois houve a prisão de capitalistas em dezembro de 74, houve a unicidade sindical e houve sobretudo a assinatura, que foi o 11 de março. Mas ainda no 28 de setembro, quando circulava, identificava-se como jornalista? Sim. E como é que isso era recebido? Não era mal recebido, porque os jornalistas eram indispensáveis para contar aquilo e para... portanto recebiam-na bem. Sim. E nessa altura já tinha contactos entre os militares? Tinha. Eu comecei, talvez em 28 de setembro não tivesse estes que vou dizer, mas os meus 3 grandes contactos militares permanentes, mas quando eu digo permanentes foi todo o ano de 75, foi o Vítor Alves, o Sousa e Castro e o Vasco Lourenço. Eu, se encontrar o Vasco Lourenço na rua, que dá 20 anos para cá, só me ralha, falo-lhe de beijinho. Eu faço questão. Porque aquilo que eu vivi com ele e que o vi viver e fazer, e aos outros,
é de molda que eu continuo, apesar dele achar que eu talvez até acho que eu estou no Chega hoje, não sei, porque ele de vez em quando também tem assim umas tonterias, mas, que não estou, evidentemente, mas aquilo que eu vivi foi tão intenso com estes 3 militares. Eu ia para... Deixem-me só contar, e no fim o Balsemão contratou-me por causa de tudo o que eu consegui no 28 de setembro, e mais as conversas e mais as coisas, e não sei, olha, então o melhor é ficar. E fiquei. E então a partir daí foi o ano de 75 foi um dos mais extraordinários anos da vida de qualquer pessoa, mesmo não jornalista, porque o que se viveu aqui, eu sei que já está tudo contado, mas o que nunca é possível contar era a mistura de emoções em que a gente vivia. Por exemplo, era possível que no Expresso o Augusto Carvalho, que era o chefe de redação, que eu adorava, que era um MPLA ferrenho, queria a independência imediatamente, queria imensas coisas me oporiam a ele, mas havia uma coisa mais importante que isso, que era a cumplicidade profissional entre nós os dois. Ele mandava-me fazer uma coisa e sabia que eu tinha que fazer. Vou contar 3 exemplos extraordinários que dão a medida da loucura daqueles dias. Um dia o Augusto chamou-me e disse assim, não, eu estava a dizer, podiam acontecer coisas como estas. Ele dizer a 3 pessoas, eu era sempre uma delas, se pudessem dormir cá, porque eu estava em Cascais, era verão, e eu disse, aqui na Duque de Palmela, era onde era o Expresso, mas assim sem mais nem menos, sim, porque às 6 o Conselho da Revolução vai acabar muito tarde, e o Conselho não sei de quê, da IBC, e nós precisamos que vocês lá vão, e não sei o quê, e então o dormir ali era, a gente encostava-se num sofá, e depois eu passei a andar com uma escova de dentes na carteira e pronto. E depois outro dia chamou-me e disse-me assim, alguns dos 9 precisam de sair de Lisboa disfarçados. Você tem que ir arranjar umas máscaras e uns bigodes e umas cabeleiras. Estava-se para aí no dia 12 de agosto, Lisboa fechada, um calor de morte. Eu disse, Augusto, mas os guarda-roupas estão fechados em agosto. Eu não sei. Eu preciso cá dessas coisas. E depois o que é que eu faço? Venho com elas para o Expresso? Não. Vai ao jardim, um jardim que há na Estefânia, que não sei como é que se chama, Constantino. Não sei como é que Jardim Constantino. Sim, vai ao Jardim Constantino e a pessoa que o conhece assim, vai lá, era o Tomás Rosa, vai lá, vai ter consigo e fica com as máscaras. E com os disfarces. E se eu não arranjar nada? Arranja, olha quem, então não arranja. Bem, fui para a Rua do Ouro, Rua da Praça, para uns armazéns, os anaórios e os não sei o que. Havia uns armazéns, uns guarda-roupas. Uns guarda-roupas. E eu entrei e disse, eu preciso de umas cabeleiras e de umas coisas... e para que efeito? É para uma récita. Para uma récita hoje. E onde? E eu disse, na Praia das Maçãs. Que eu achei que era uma coisa onde ninguém ia, que ninguém não podia dizer. Tinha que dizer assim coisas pouco concretas então, e as cabeças são grandes ou pequenas? Eu pensava, se fosse a do Vasco Lourenço é enorme, se for a do Sousa Castro não é, mas não sei quem era. Trouxe variadas, vim com uma quantidade de caixas com disfarces e eles usaram. Veio a contar-me depois o Vasco Lourenço. Eu já contei esta história no Diário Notícias nos 20 anos da Revolução, mas depois ninguém se lembra de mais nada. Mas isto não é maravilhoso? Fantástico. Não, como é que se... também era a maneira de fazer a Revolução. E acharem normal pôr as coisas que uma jornalista fosse buscar, que os armazéns estivessem abertos. É fantástico, fantástico, fantástico. E depois o Dr. Balsemão, havia tanta informação que chegava... velha e já morta ao sábado, que inventou uma coisa genial que durou ainda uns largos meses, que foi o Expresso Extra, que saía à quarta-feira. E, portanto, nós fazíamos 2 jornais de uma semana, mas ninguém se importou nada, porque aquilo que a gente sabia à quarta-feira, que naturalmente não durava até sábado, saía. Pois. E depois fazíamos outro para sábado. Mas eles chegaram a saber que foi Maria João Vilés que lhes arranjou cabeleiras e bigodes? Não, falaram sobre isso? Alguns ficaram. E falaram sobre Falámos. Eu falei já com o Vasco Lourenço, eu não falei com o Vasco Lourenço sobre isto. E fiquei muito, muito, muito amiga do Vítor Alves. Era talvez dos 3 aquele que eles iam à nossa casa à noite,
conspirar e fazer e não sei o quê. E conspirar não era conspirar diante de nós, tertúlias. Sobre a situação. E o Vítor Alves foi sempre muito bem educado, muito atento comigo, ajudou-me imenso, dizia-me as coisas, depois foi para a Ministra da Educação, continuava a dizer-me as coisas, e no outono de... não me lembro, talvez de 74 ainda, os militares e o Spínola e a cúpula militar e civil queria que estava a cuidar da boa impressão do país lá fora, para não pensarem que era por causa dos investimentos, da economia, tudo, turismo, para não pensarem que era uma coisa perdida. E mandaram-me com o Vasco Vieira da Almeida, o Vítor Constâncio, o Vítor Alves e eu, e talvez houvesse um quarto elemento, também tenho lá retratos disso, tenho tudo escrito e retratado, a várias cidades. Bona, havia duas Alemanhas, Bona, Paris, Roma, outra, talvez, não me lembro, e eles eram recebidos ou por ministros, ou por o mais alto que era o ministro, para explicarem que não se ia deixar. E acompanhou esse acompanhei, escrevi tudo no Expresso, tudo, não estava presente nas reuniões. Sim, mas... Não, mas depois obtinha a informação deles que tinham lá estado. E eles ficaram convencidos que tinham persuadido os interlocutores estrangeiros. Mas isso é uma boa pergunta, ainda se lhes pode fazer hoje essa pergunta, pelo menos o Vasco e o Vítor Constâncio estão vivos, felizmente. Eu acho que eles fizeram o melhor deles, genuinamente, sinceramente, empenhadamente. Agora, depois, o que se passou depois no ano de 75 desmentia depois tudo aquilo, como é evidente. Eu lembro-me, por exemplo, no auge da Revolução, quando o Mário Soares decide ir para o Porto com o Sá Carneiro e o Freitas do Amaral, porque podia haver a Comuna de Lisboa e as caminhonetes à Roda de Lisboa e não sei o quê. Isto foi o Soares que me contou, que é uma história maravilhosa. E eu disse, sou doutora, mas já disse aos outros, porque eu estava sempre a falar com eles, e até o Freitas do Amaral me disse assim, é uma boa ideia o Porto, porque assim passo por Coimbra para ver as minhas tias. Portanto, ainda havia quem tivesse da Revolução uma ideia talvez um bocadinho diferente daquela que era a realidade. Pronto, Soares fartou-se de rir, achou isto sem pés nem cabeça, mas pronto. E então lá foram, e depois dizia-me assim o Soares, o ouro já foi. O ouro já tinha. O ouro já foi, que também é uma expressão extraordinária. Esse é o outro lado. Quer dizer, até agora estivemos a falar dos seus contactos militares. Sim. E ainda voltamos daqui a pouco, mas estão também a emergir as lideranças civis, não é? Sim, foi no PPD, interessantíssimo. Acho que o PS, como é que também teve também teve contactos com esses líderes civis? Não, tive imensos. Como é que os estabeleceu? Já conhecia alguns? Não, conhecia, não. Conhecia os outros de os ver no Parlamento, da ala liberal, o Sá Carneiro, o Soares conhecia a Maria Barroso, e o Soares conheci logo a seguir ao 25 de Abril, por uma coisa interessante, porque estavam muitos jornalistas estrangeiros com quem o Francisco, meu marido, e eu nos dávamos muito, o diretor do Mundo, o João Daniel de Novela Observatório, do Expresso, não me lembro agora. Do Expresso era um André Potard que viveu meses e meses e meses e que ficou muito nosso amigo, sempre a reportar a Revolução e a achar que nós éramos muito ingênuos, que estávamos a acreditar que algum dia chegaríamos a uma democracia, um Estado de Direito civilista. Ele não tinha essa... Não tinha, porque achava que... Ele também viveu o ano de 75 e achou que aquilo era invencível, ou que deixaria tantos estragos ou tantas divisões na sociedade portuguesa, ou que talvez originasse uma guerra civil. Nunca acreditou. Nunca acreditou. Mas depois uma amiga francesa da televisão pediu-me para eu lhe apresentar o Mário Soares e eu consegui. Nesse dia fiquei a conhecer o Mário Soares e foi o princípio de uma enorme amizade, de facto. Mais do que
uma jornalista perante um líder político, mais do que uma aprendiza ou uma não sei quê, com um mestre de política, foi-se forjando de facto uma amizade, embora ele nunca hesitasse também no termo reacionário. Ai, que reacionário! Mas sabe o que era? O reacionário era só quando eu discordava dele. E então era a maneira... Não é porque eu fosse reacionária. Eu sou uma conservadora, sempre fui. Mas ele dizia reacionária porque era o único adjetivo que ele tinha suficientemente forte para discordar de mim, porque se irritava quando eu, por exemplo, lhe disse: doutor Soares, olha que não é nada disso que na CIP a CIP está a pensar, porque eu ontem entrevistei o Pedro Ferraz da Costa e ele disse-me exatamente o contrário do que o doutor Soares está a dizer. E ele aí, como tinha um grande sentido agudo, foi a primeira vez e talvez a última que não me chamou reacionário e disse assim: tem o telefone dele? Eu tinha, claro. E ligou para o Pedro Ferraz da Costa e pediu uma entrevista ao Pedro Ferraz da Costa e foi explicar ao Pedro Ferraz da Costa que ele não era bem aquele socialista, marxista, não sei o quê, dos... Mas isto é interessante. Eu lembrei-me de juntar isto, certo, porque ele percebeu que tinha que ser respeitado e coisa pela Confederação dos Patrões, porque senão não havia dinheiro, não era impossível. Quando... Mas, portanto, a sua impressão de Mário Soares em 74, não é? Quando o conhece? Sim. Era um socialista marxista que dizia aqueles slogans de coisa, e depois começou a perceber onde é que estava metido a deriva comunista ou radical da Revolução, o poder com que eles estavam, o que lhe aconteceu com a unicidade sindical, que foi Usanha, sim, que ele estava nos acordos de Avor em janeiro de 75, depois o 11 de março, e portanto isso evidentemente foi uma vacina para ele, e aí ele soube encarnar muito bem, muito bem, o rosto civil do país que não queria aquilo. Ele era uma pessoa com quem tinha facilidade de acesso, isto é, telefonava-lhe, como é que era? Telefonava-lhe... Imenso. Portanto, telefonava até o apanhar, falava para a Rua da Emenda, ou para o Lar do Rato, ou para não sei o quê, dizia à Osita: olha que Osita, eu não posso deixar de ir aí hoje, mexia-me. Esta primeira parte da entrevista a Maria João Avilés fica por aqui. Na próxima semana teremos a continuação desta conversa com detalhes sobre o ambiente no Expresso, memórias surpreendentes sobre Francisco Pinto Balsemão, Marcelo Rebelo de Sousa, o General Yanes, e uma aventura às 7 da manhã para encontrar a casa de Vasco Lourenço, que apareceu à porta de pijama a dizer que o Fabião borregou. Até para a semana. Até para a semana.